Já estudamos os primeiros 3 versículos, então vamos ler agora mais uma vez o versículo 3 e 4. E o que estava sentado era na aparência semelhante a pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Por enquanto é só isto. Daqui a pouquinho vamos ler mais. Estamos falando sobre estes símbolos para dar-nos uma ideia daquele que estava sentado sobre o trono. Parecia jaspe e sardônica, pedras, como já observamos, que aparecem no peitoral do sumo sacerdote, no adorno de Lucifer e também na Nova Jerusalém. Já notamos o que simboliza conforme o livro de Apocalipse 21, e vemos naquela visão daquele que estava sentado sobre o trono a glória de Deus e o juízo, a justiça de Deus. Mas em redor daquele trono, o que João percebeu foi este arco celeste, este arco-íris estranho, fazendo ele lembrar das promessas e da misericórdia de Deus. E o que isto diz para nós é o seguinte: Deus estava para mostrar a João os juízos e os castigos que haviam de cair sobre este mundo. Logo no capítulo 6 ele vai começar a abrir aqueles selos, depois vem as trombetas, vem séries e mais séries de pragas e castigos e juízos. Mas antes que comece tudo isto, ele mostra para João aqui que até no exercício do juízo, Deus não se esquece da misericórdia. Se aquele que está sentado sobre o trono tem aparência de sardônica, fazendo lembrar o juízo e a justiça de Deus, este arco está em volta, falando da misericórdia e das promessas de Deus. Então, até aqui, o que nós temos visto lá no céu é este trono. O trono é o que se destaca no capítulo. São apenas 11 versículos neste capítulo, mas se você quer contar, a palavra trono aparece 12 vezes nestes 11 versículos. Então a palavra trono é a chave. E aquele que está sentado sobre o trono, ele governa. Mas o que me impressiona é o versículo 4. Se Deus está sentado sobre este trono e ele está governando, a maravilha é que ele não governa sozinho. Associado com ele são mais pessoas. Em redor do trono dele tem mais 24 tronos. E sentados sobre estes tronos, 24 anciãos. Agora precisamos descobrir quem são estes anciãos. E se lemos aqui neste capítulo, a primeira coisa que podemos ver, talvez seguindo um processo de eliminação, é que estes anciãos não são aqueles seres viventes que vêm logo depois. É só ler aqui para qualquer um ver que os anciãos e os seres viventes são 2 grupos diferentes. Quando chega no capítulo 5, vamos ver estes anciãos outra vez e aprendemos mais. Estes anciãos não são anjos, porque aparecem no capítulo 5 os anciãos, os seres viventes e os anjos. Então não são anjos. Quando chega no capítulo 7,
você vai ver uma grande multidão de pessoas salvas durante a grande tribulação. E o capítulo 7 mostra que aquele grupo de salvos na grande tribulação é um grupo e os anciãos é um outro grupo. Então não são os salvos do tempo da grande tribulação. E seguindo este processo de eliminação, eu acho que começa a ficar claro quem são estas pessoas. São os salvos que estarão lá no céu nesta época. Aqueles que foram arrebatados quando o Senhor Jesus Cristo voltou às ares antes de começar esta grande tribulação. Veja mais algumas coisinhas para confirmar isto. São chamados de anciãos e em número são 24. Isto é simbólico, não tem dúvida. 24 anciãos. Por que 24? Eu vou oferecer uma sugestão. Lá no Velho Testamento, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 24, você vai ver como o rei Davi organizou o sacerdócio. E ele dividiu o sacerdócio em 24 ordens, com um representante para cada ordem do sacerdócio, de sorte que se reunisse aqueles 24 cabeças, teria uma representação do sacerdócio inteiro. Se estes 24 anciãos realmente estão ligados com aquela divisão do sacerdócio no Velho Testamento, então podemos dizer que nestes 24 anciãos vemos em figura o sacerdócio todo lá no céu. Todos os salvos que serão arrebatados para encontrar com o Senhor Jesus Cristo lá nos ares. Não são anjos, não são querubins, não são serafins, não são da grande tribulação. Então são os salvos que serão arrebatados quando o Senhor Jesus Cristo vier aos ares. Agora vamos ver o versículo seguinte. Ainda no finzinho do versículo 4, mais um detalhe que precisamos observar. Eles têm vestidos brancos e sobre as suas cabeças coroas de ouro. Estes símbolos confirmam a interpretação que damos. Tem vestidos brancos. Se você vai para o capítulo 19, você vai encontrar uma interpretação disto, onde os santos aparecem com aqueles vestidos de linho finíssimo, branco, e a interpretação dada é que isto representa os atos de justiça dos santos. Então essas pessoas já estão na glória, já estão com aquilo que indica a sua justiça, o seu galardão. E além destes vestidos brancos, tem na cabeça coroas de ouro. O que não aparece na nossa Bíblia portuguesa é que no Apocalipse temos duas palavras, às vezes traduzidas por coroa, duas palavras gregas. Uma significa a coroa que o rei usa na sua cabeça, um diadema. Mas não é esta palavra que temos aqui. A outra palavra não significa a coroa do rei, mas a coroa do vencedor. Numa disputa, numa competição, ele ganha uma coroa. Não indica que ele seja um rei, mas sim que seja um vencedor. Então estas pessoas, estes 24 anciãos, estão na presença de Deus com aqueles vestidos que indicam o seu galardão e também aquelas coroas que indicam também que são vencedores e já têm o seu galardão. Tudo isto leva à conclusão que são os salvos
que serão arrebatados quando o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar o seu povo. Agora veja, versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Deste trono saíam relâmpagos, trovões, vozes. Se você tem lido até o fim do Apocalipse, logo você vai pensar, bem no finzinho, lá naquela Nova Jerusalém, do trono sai um rio de água da vida, puro como cristal, trazendo benefícios, trazendo bênçãos para o povo. Lá na Nova Jerusalém, o que sai do trono é um rio de água da vida. Mas aqui o que sai do trono não é um rio de água da vida. São relâmpagos, são trovões, são vozes. E não é difícil saber por que esta diferença. Lá na Nova Jerusalém é bênção, é graça. Mas aqui o trono de Deus está estabelecido, Ele está pronto para julgar e derramar sobre o mundo os seus juízos. Então o que sai do trono agora são relâmpagos e trovões e vozes, indicativos do juízo que há de cair sobre o mundo. E ele vê diante do trono 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Agora isto precisa de uma explicação. Os 7 Espíritos de Deus não são 7 Espíritos Santos. Você vai lembrar imediatamente de Efésios capítulo 4, onde diz que há um só Espírito. E você sabe que não há contradição na Bíblia. Não é que Paulo pensou que era um só Espírito e João pensou que eram 7. Não é isto. Mas em Efésios, onde Deus está mostrando ao seu povo a unidade da igreja, Ele apresenta este fato. A personalidade do Espírito Santo é um só Espírito Santo, é uma pessoa, é um só. Mas no Apocalipse, você vai ler em capítulo 1, versículo 4, dos 7 Espíritos de Deus. Você vai ler em capítulo 3, versículo 1, dos 7 Espíritos de Deus. Você vai ler aqui neste versículo que acabamos de ler, dos 7 Espíritos de Deus. E no capítulo 5 vai aparecer mais uma vez os 7 Espíritos de Deus. Por quê? Porque no Apocalipse, Deus não está falando da personalidade do Espírito Santo, mas através de símbolos, Ele está mostrando a plenitude e a diversidade das operações do Espírito Santo. Não a sua personalidade, mas as suas operações. E ele usa o número 7, que é o número que simboliza o que é completo, o que é perfeito. E ele mostra através destes símbolos a plenitude e a diversidade das operações do Espírito Santo. Nestes versículos que já citei, ele usa várias figuras. Aqui, por exemplo, ele fala de 7 tochas de fogo. Isto está de pleno acordo com aqueles relâmpagos, aqueles trovões que saem do trono, porque aqui a cena é de juízo. E o Espírito Santo aparece em toda a plenitude e a diversidade das suas operações em derramar o juízo de Deus sobre este pobre mundo. No capítulo 5, quando aparece o Cordeiro, vai aparecer 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Não são mais tochas de fogo, mas olhos indicando a inteligência, a perfeição e a diversidade do discernimento do Cordeiro, o onisciente. Mas em cada capítulo, em cada contexto, o símbolo
está de acordo com aquilo que Deus está destacando. E assim neste capítulo, quando ele mostra os juízos de Deus que hão de cair sobre este pobre mundo, ele mostra o Espírito Santo que há de executar tudo isto na plenitude e diversidade das suas operações em juízo. E tem uma coisa mais. Veja o que segue. Havia, versículo 6, diante do trono, como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Um mar de vidro. Diante daquele trono, um mar de vidro. Vê se dá para captar aquela visão na sua mente, daquele trono, e este Deus cheio de glória e de justiça e de misericórdia, sentado sobre o trono, e os relâmpagos, os trovões e as tochas de fogo, e agora diante do trono, um mar de vidro. Lá no Velho Testamento, para qualquer um chegar lá onde Deus estava, lá no tabernáculo, lá no Santo dos Santos, tinha de passar por uma bacia com água, onde havia de purificar-se, indicando que era necessário a pureza para poder chegar na presença de Deus lá no tabernáculo. Lá no templo, não era simplesmente uma bacia, mas um mar de bronze e 10 bacias. Mas a lição era a mesma. Para chegar na presença de Deus era necessário pureza. Lição que nós não devemos esquecer hoje. Quem vai entrar lá no santo monte do Senhor, senão aquele que tem mãos limpas, coração puro? Mas aqui, diante do trono de Deus, é um mar de vidro. Não é de água, é de vidro. Não é algo instável como o mar, mas está alguma coisa firme, indicando algo mais estável. E se você pode imaginar aquele mar de vidro refletindo a luz dos relâmpagos, das tochas de fogo, você pode perceber que qualquer contaminação sobre aquele mar transparente, refletindo a luz das tochas de fogo e do relâmpago, logo seria descoberto. Nada que contamine entre na presença de Deus. É um lugar de santidade. Juntando tudo isto, começamos a ter uma ideia de como é o céu. Como disse no início, eu não sei a ideia que você formou na sua mente de como é o céu. Uma rua de ouro com casas bonitas e mansões, não sei. Mas veja só, é um lugar de ordem, de governo, de autoridade. É um lugar de glória, de justiça, onde a misericórdia é constante. É um lugar de santidade absoluta, pureza total. Nada que contamina poderá entrar. E em seguida, vamos ler destes seres viventes que aparecem ainda no versículo 6. Ao redor do trono e no meio do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Precisamos identificar estes seres viventes. E para que eu possa controlar, vai até 10 e 10. Precisamos identificar então estes seres viventes.
Aqueles anciãos já sabemos que são os salvos arrebatados, mas estes quem são? Se notamos os lugares onde aparecem no Apocalipse e o que fazem, logo podemos ter uma ideia. Você começa a ler a respeito deles e vê uma descrição aqui, você vai logo pensar nos querubins, lá em Ezequiel. Veja, por exemplo, o versículo 7, para ver isto. E o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, tinha o terceiro rosto de homem, e o quarto semelhante a uma águia voando. E logo você vai lembrar de Ezequiel. Apareceram aqueles querubins com 4 rostos, um semelhante ao leão, outro como bezerro, o boi, outro como homem e outro como águia. As mesmas figuras, só que tem uma diferença. Aqueles querubins em Ezequiel, cada qual tinha 4 rostos. Estas criaturas, cada uma tem um rosto. Então não são realmente os querubins lá de Ezequiel? E se você continuar lendo, você talvez vai pensar nos serafins. Veja o que ele fala no versículo 8. Os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas. Agora, mesmo sem asas, a sua mente vai voando lá para Isaías capítulo 6. Lembra dos serafins? Cada um com 6 asas. E tem mais detalhes aqui. Versículo 8. Cada um com 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Isto confirma a comparação com Isaías capítulo 6. Lembra aqueles serafins cantando Santo, 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 voando na presença de Deus. Então, vendo estas criaturas, você vê muita coisa que faz lembrar os serafins. Nós devemos lembrar que entre estas criaturas celestiais há uma verdadeira hierarquia. Há muitas ordens de criaturas. Tem anjos, tem arcanjo, tem querubim, tem serafim. A Bíblia fala em outros lugares de principados e potestades. Tem muitos. Agora, estes 4 parecem muito com serafins. Talvez sejam serafins. Talvez sejam uma outra ordem de criaturas cujo nome não conhecemos. Mas de uma coisa podemos ter certeza. Estes são os executores dos propósitos de Deus em relação à terra. Veremos isto com mais clareza à medida que avançamos neste livro. São os executores dos propósitos de Deus em relação à terra. São eles que executam estes propósitos aqui na terra. Mas tem uma coisa que nós precisamos observar. Estes executores dos propósitos de Deus na terra estão representando a Deus e trabalhando neste mundo corrupto, vil, cheio de imundícia. Mas você percebeu o que ocupa a sua mente? Não é a perversidade nem a corrupção do mundo. Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Estão ocupados com a santidade e a glória do seu Criador, com a grandeza dele. E sabe que isto tem uma lição importante para nós. Como aqueles executores dos propósitos de Deus têm responsabilidade em relação a coisas imundas e mantêm a sua santidade ocupando-se com o seu Senhor, nós também, que temos de representar o nosso Senhor num mundo corrupto e vil, só podemos manter a nossa comunhão com Deus, ocupando-nos com Ele. É absolutamente essencial que, mesmo andando aqui nesta terra corrupta, o nosso espírito respire a atmosfera celestial. Que a nossa mente se ocupe com coisas lá do alto, não de coisas aqui da terra. Se ressuscitamos com Cristo, disse Paulo aos Colossenses, pensai nas coisas lá do alto. Se não, logo cairemos. Estas criaturas, então, os executores dos propósitos de Deus, refletem em grande parte o caráter do seu Senhor. Um tinha o rosto como de leão, outro como de bezerro, o boi, outro como homem e outro como águia voando. Estas figuras são eloquentes, significantes. Você vai lembrar, sem dúvida, que temos no início do Novo Testamento 4 evangelhos, cada qual apresentando a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo de um ponto de vista diferente. Mateus apresenta o Senhor Jesus Cristo como rei. E a figura que poderemos ver no Evangelho de Mateus é o leão. Marcos apresenta o Senhor Jesus Cristo como o servo de Jeová, o servo perfeito. E a figura que poderemos ver em Marcos é o boi, o bezerro que trabalha. Lucas apresenta o Filho do Homem, o homem perfeito. E podemos ver a figura do homem, então, no Evangelho segundo Lucas. E João apresenta não a humanidade, mas a divindade de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a figura que podemos aplicar a este Evangelho é aquela águia voando. Note bem que ele diz que este rosto aqui era como águia voando, lá nas alturas. E assim podemos ver, na aparência destas criaturas, algo do caráter do seu Senhor. E sabem, meus irmãos, mesmo enquanto nós andamos aqui no mundo, servindo ao nosso Senhor, à medida em que nós nos ocupemos com Ele, e a nossa mente se ocupe com Ele, naquela medida, nós havemos de refletir as características do nosso Senhor. É por isto que aquele versículo em Colossenses nos aconselha a pensar nas coisas lá do alto, não nas coisas deste mundo. Como o homem pensa, assim ele é. Você se ocupa com coisas terrenas, põe o seu pensamento em coisas deste mundo, e logo você vai refletir na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, na sua maneira de se vestir, as coisas do mundo.
mas ocupe-se com o céu, com as coisas lá do alto. E logo você vai manifestar na sua maneira de agir, na sua maneira de falar, em todo o seu comportamento, algo celestial, que vai levar os seus conhecidos do mundo a estranhar. Eles não vão entender por que você é assim. Eles vão estranhar, porque não sabem o segredo. Vamos ver rapidamente os últimos versículos, porque vamos terminar este capítulo hoje, e são poucos minutos ainda. Versículo 9. Quando os animais davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono. Note 3 coisas. Davam glória, honra e ações de graças. Davam glória devido à sua pessoa, o que ele é. Davam honra devido à sua posição, o soberano sobre o trono. E ações de graças devido ao seu amor e à sua misericórdia. Davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono. Isto é, os seres viventes. E logo em seguida vê o que acontece. Versículo 10. Os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono. Primeiro, estas criaturas, executores dos propósitos de Deus, começam dando glória, honra e ações de graças ao Criador. E logo em seguida, os salvos entram também, prostrando-se diante do trono. Mas uma coisa não quero que vocês percam. Quando estes anciãos apareceram no início, lembra versículo 4, estavam assentados sobre tronos. Saem relâmpagos ou trovões, coisas assustadoras, mas estes anciãos não estavam com medo. Estavam bem à vontade na presença do seu Senhor. Os salvos lá no céu, mesmo naquela cena de juízo, estão em harmonia perfeita com Deus, estão assentados. Mas os seres viventes, acabamos de ler que não descansam, nem de dia nem de noite, não estão assentados, não têm descanso. Executores dos juízos de Deus na terra. Mas quando estes seres viventes começam a adorar, os salvos, 24 anciãos, também começam a adorar, prostrando-se, isto é, se levantam dos seus tronos e se prostram perante aquele que está sentado sobre o trono, e fazem mais, tiram as coroas das suas cabeças e se lançam diante do trono. Neste último minuto deste estudo, queira Deus que eu possa deixar isto gravado na sua consciência e no seu coração. Veja aquela cena, todos os salvos lá no céu se levantam daqueles tronos e caem perante Deus como se não fossem dignos de sentar. Tiram da sua cabeça as coroas que ganharam pelo seu esforço e lançam as coroas perante o trono. Você gostaria de fazer isto? Mas pense, se não tiver uma coroa para lançar, se não tiver, e estas coroas são ganhas pela fidelidade, estas coroas são coroas do vencedor. E quem não vencer, quem não for fiel,
não terá coroa. Como aquele de 1 Coríntios 3, será salvo, mas como se fosse pelo fogo. Como que você sentirá naquele dia? Se de mãos vazias você adora seu Criador, que possamos pensar nisto e que possamos trabalhar, que possamos ser fiéis. Se eu posso usar a palavra num sentido bom, que nós sejamos, que tenhamos um pouco de ambição, de ganhar coroas. Entendeu? Ganhar coroas para ter algo para oferecer a Ele, para ter algo para lançar aos seus pés, para não comparecermos de mãos vazias. Terminando o capítulo, porque o tempo já foi. Veja como estão cantando. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Veja uma coisinha só. Estão adorando o Criador. Não estão falando ainda de salvação, mas vendo o poder e a glória e a grandeza do Criador, já caem em adoração perante Ele. Amanhã, se Deus permitir, já vamos para o capítulo 5 e vamos ver algo mais sublime. Se no capítulo 4 temos o trono e aquele que estava sentado sobre ele, veremos amanhã o livro, não o trono, mas o livro e aquele que venceu para abrir os seus selos. Obrigado. Muito obrigado. Vamos ter uma palavra de oração antes de terminarmos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos esta noite pela tua palavra. Há tantas riquezas nas Sagradas Escrituras. Queremos te agradecer pelo teu Espírito que nos ensina, que faz-nos compreender estas verdades. Esperamos, ó Deus, que sempre estejamos pensando nas coisas de cima, as coisas que vêm do alto, pois em fazermos assim, a nossa vida há de comportar-se da mesma maneira, sendo influenciada por estas verdades sublimes e espirituais. Queremos que todo o nosso ser reflita realmente aquilo que encontramos nas Sagradas Escrituras, essas verdades eternas, essas verdades preciosas, que fazem com que contemplemos o nosso Deus. E queremos que, ao contemplarmos a tua pessoa, mediante as Sagradas Escrituras, que a nossa própria pessoa, a nossa imagem, se transforme de glória em glória, para que sejamos cada vez mais semelhantes à tua pessoa. Muito obrigado por essas contemplações esta noite. E ao voltarmos amanhã,
esperamos receber da tua parte mais alimentação para as nossas vidas espirituais. Pois rogamos a tua bênção, em nome de Cristo Jesus. Amém.